Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Walter do N1 Games e hoje eu quero fazer com vocês o review do capítulo 3 e do capítulo 4 de Last of Us. Eu não consegui fazer semana passada o review do capítulo 3 e acabou que acumulou junto com o capítulo 4 e eu pensei, por que não fazer então um vídeo fazer um review dos dois capítulos, né? Então, o capítulo 3 começa muito bem com a Ellie e o Joe andando, né? Ele para um pouco ali pra pegar alguns mantimentos que ele deixou escondido das vezes passadas que ele teve naquela rota. E tem até uma parte bem legal que a Ellie encontra um infectado, né? E ela mata esse infectado. E aí logo depois já pula para a história do Bill e do Frank, que na verdade é uma história de amor muito bonita. Eu achei super interessante, é um take diferente do jogo, vamos assim dizer, né? Você percebe que no jogo, basicamente, o Bill, ele fica sabendo do Frank somente no final, que ele tinha morrido, no caso, né? E aí lá fala que eles eram parceiros e tudo mais. Mas o Bill sobrevive, ele não morre, né? Já no jogo eu já achei um take totalmente diferente. Ficou a história de amor, né, entre os dois. E ao mesmo tempo também deu um take diferente pra todo o episódio, que eu achei bastante legal. Se você observar, mostra toda uma história entre os dois e mostra como aconteceu. Eles não sobrevivem, né? Porque na verdade o Frank, ele tem uma doença, eu imagino que era câncer, alguma coisa assim. E aí eles decidem, aí o Bill, como uma prova de amor, decide se matar também juntamente com o Frank, né? E só que, independente da história, tem algumas coisas no capítulo, eu gostei demais do capítulo, é um capítulo muito bom, porém tem algumas coisas no capítulo que não me agradam. Por exemplo, a história como ela acontece. Só apareceu um infectado, por exemplo, quando o Bill estava, que ele ainda estava sozinho. Tem um lance ali que aparece somente um infectado. Ele é um cara que sabe sobreviver, ele é um cara que sabe fazer armadilhas e tudo mais. Então assim, eu acho que eles poderiam ter usado mais essa parte da história, mostrar, porque são vários anos que se passam, né? Então assim, eles poderiam ter usado um pouco mais da ação. E uma outra coisa também que eu achei assim, que não faz sentido nenhum, se você observar, é como o Bill é um cara de sobrevivência, um cara que sabe fazer essas armadilhas, um cara que entende de arma. Quando aquela cidade é invadida, ele fica totalmente exposto, atirando com um rifle na chuva, que não faz sentido nenhum. Se você observar, não faz sentido com o que o personagem conhece, vamos assim dizer. Um cara que é especialista não faria aquilo que ele fez, vamos assim dizer, né? Mas assim, isso não estraga o episódio de maneira nenhuma. É um episódio bom, pode assistir. É uma história bastante legal, é um take totalmente diferente, como eu disse, do episódio 3, vamos assim dizer. É uma história bonita, é uma história interessante, é um capítulo que eu daria, vamos dizer assim, nota 9, vamos assim dizer, por essas pequenas falhas, eu acho, no capítulo, e eu gostei bastante do capítulo. Com certeza vale a pena assistir. Apesar de que, como eu disse, foi bem diferente esse take que eles deram na série do que no jogo, né? No jogo a gente só fica sabendo da existência do Frank no final, né? No jogo o Frank se enforca quando ele é infectado, né? Então assim, até a morte também é diferente no jogo, vamos assim dizer. E aí também tem a parte do episódio 4. O episódio 4, dos 4 episódios, com certeza é o episódio mais fraco até agora. Eu já vou começar falando que é um episódio nota 7, vamos assim dizer. Ele é um episódio que no jogo ele não se passa em Kansas City, na onde que a Ellie e o Joe estão, quando eles já pegaram o carro do Bill e do Frank, pegaram a caminhonete, né, e foram em sentido, vamos dizer assim, procurando o irmão do Joe, que é o Tommy. Então tá o Joe e a Ellie no carro que era do Bill, vamos dizer assim, na truck que era do Bill. E eles estão passando por uma parte que na verdade no jogo se passa em outra região, mas
no games, no seriado passa em Kansas City, no Missouri. E aí o que acontece? Lá eles encontram, vamos dizer assim, esses bandidos, vamos assim dizer, né, que conseguiram tirar o poder da Fedra, e eles estão ali, são bandidos que param todas as pessoas que passam por lá para poder roubar, para poder, enfim, roubar os pertences dele, né. Essa parte é bem parecida no jogo, vamos assim dizer, apesar de que no jogo tem bem mais ação, mas é uma parte muito boa, vamos dizer assim, é um começo de capítulo interessante, porque ele está bem próximo da realidade do jogo também. Porém, depois ele desvia bastante. Ele apresenta um personagem novo, que é Madeline, e assim, eu vou dizer pra vocês que eu não gostei muito, não tem muita coisa a ver, não dá pra você gostar daquele personagem, você não sabe muito bem o que está acontecendo naquela história ali. Ela está interrogando um médico, e basicamente é isso. Assim, eu realmente não gostei muito dessa parte. Eu achei que o capítulo arrastou demais, sem ação, apesar que mostra algumas partes legais, por exemplo, o Joe já criando uma certa afinidade pela Ellie, né, tentou salvar a Ellie, depois ele se pede desculpa aqui na parte do tiroteio ali perto da caminhonete, quando a caminhonete bate. Então assim, é algo bastante interessante que você consegue já ver que está acontecendo, mas num geral o capítulo 4 ele não é tão interessante quanto o capítulo 1, quanto o capítulo 2, quanto o capítulo 3. Ele é um capítulo pequeno também, ele é um capítulo bem mais curto que a média, o que eu acho que atrapalhou. Se a história tivesse sido um pouco maior, eu acho que isso teria ajudado bastante, até porque eu acho que é muita coisa para contar em 50 e poucos minutos, que é a duração do capítulo 4. E aí o capítulo 4 termina basicamente com o Joe e a Ellie escondidos, né, num prédio, e o Joe faz tipo uma armadilha ali com cacos de vidros para que se alguém pisar, ele pode escutar. Só que aí ele começa, a Ellie faz uma piada, ele acha engraçado, ele começa a rir, e só que aí ele dá uma relaxada, né, ele dorme, vamos assim dizer, e dorme mais tranquilo. Então o que acontece? Aparece o Henry e o Sam, e aí aparece um take um pouco até diferente também do jogo, porque no jogo não é da forma que está aparecendo na série, vamos assim dizer. Porém, eu gostei do jeito que terminou ali. E a série basicamente termina ali. Tem uma parte também que vale mostrar, que é uma parte que a Kathleen vai num sótão, num dos prédios, e tem tipo algo mexendo lá, né? Provavelmente são os infectados. Provavelmente vai aparecer um bloater lá, que inclusive aparece nos trailers. E a gente imagina para onde que a série agora vai no capítulo 5. Que inclusive sai hoje, na verdade, por causa do Super Bowl aqui nos Estados Unidos. O capítulo sai hoje, que é sexta-feira. Então assim, pessoal, esse capítulo realmente é um capítulo, como eu disse, o mais fraco entre os 4 capítulos, mas mesmo assim vale a pena assistir sim. É um capítulo bom, vamos assim dizer, muito rápido, bastante resumido, porém ainda assim funciona. Independente do que eu falei pra vocês, de todo esse hype, né, do capítulo 1, do capítulo 2, o capítulo 3 é um capítulo excelente, o capítulo 4 é um capítulo mediano, mas a gente espera que agora a história realmente volte a seguir os caminhos do próprio game, vamos assim dizer. Tá bom, pessoal? Então vale a pena assistir. Capítulo 5 sai hoje. A série ainda continua fantástica. O jeito que eles estão adaptando, eu tenho achado assim super incrível mesmo. Vale a pena assistir. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.